Olá para você ligado no canal da J-League Insider, seja muito bem-vindo e chegamos finalmente ao dia que a gente vai falar sobre a volta do futebol japonês. A gente ficou aí quase 2 meses órfãos de jogos entre os principais times do Japão, mas agora a temporada 2025 começa e começa justamente com a Supercopa, com o título da Supercopa para o Sanfrecce Hiroshima, que venceu o Vissel Kobe por 2-0 na madrugada deste sábado, dia 8, madrugada ali de sexta para sábado. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, também deixar o seu comentário e, por favor, assista o nosso patrocinador, o recadinho da Aliança Cultural Brasil-Japão. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. E é isso, gente. Olha, o Vissel Kobe foi derrotado ontem na final da Supercopa contra o Sanfrecce Hiroshima. Vale ressaltar, né? O Sanfrecce estava disputando a Supercopa devido à segunda colocação na J-League de 2024, já que as duas principais taças do Japão, a J-League e a Copa do Imperador, foram conquistadas justamente pelo Vissel Kobe. Então era a possibilidade do Vissel Kobe fazer ali o triplete, né, de taças entre 2024 e 2025, conquistar a J-League, a Copa do Imperador e a Supercopa do Japão. Ao Sanfrecce Hiroshima cabia tentar parar esse time do Vissel Kobe, um time que vinha muito ajeitado e vinha inclusive com reforços. E aí a gente precisa começar a falar da escolha de cada um dos técnicos. A gente precisa começar a falar de como cada um deles tratou a competição, tratou esse jogo. O Michael Skibbe, alemão treinador do Sanfrecce Hiroshima, tratou a Supercopa do Japão como a Supercopa do Japão, como uma taça para ser conquistada, como uma final para ser jogada, como um jogo para dar moral para o Sanfrecce Hiroshima ao longo da temporada. O Takayuki Yoshida do Vissel Kobe acabou não indo pelo mesmo caminho, priorizou a Champions League Elite que o Vissel Kobe joga nesta terça-feira às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então, o Yoshida acabou indo com um time bem reserva. Daquilo que a gente via em treinamentos, apenas dois titulares, né, o Yamakawa e o Koike jogando mais à frente, inclusive, né, jogando como um ponta, não como um lateral de origem, lateral que ele é. E o Yoshida indo com, por exemplo, duas dobras de laterais, né? O Hidaka e o Nanase Ino pela direita e o Koike e o Motoyama pela esquerda. Então, essas dobras de lateral, coisa que o torcedor palmeirense talvez não aguente mais ouvir, de tanto que o Abel Ferreira gosta de usar isso no Palmeiras, mas o Takayuki Yoshida resolveu apostar nesse sistema. Dupla de zaga com o Iwanami e o Yamakawa, até o Shota Arai no gol, no lugar do Maekawa, enquanto
o Sanfrecce Hiroshima foi com a equipe completa, apenas um jogador considerado titular fora da escalação, que era o Hayao Kawabe, estava no banco para entrada do Yotaro Nakajima, mas é uma mudança que difere das mudanças que a gente viu no Vissel Kobe, justamente porque o Yotaro Nakajima, né, 18 anos, um belo jogador, não à toa está na mira de alguns clubes da Europa para a janela do meio do ano. O Yotaro Nakajima é um jogador com características muito similares à do Kawabe. E quando você tem o Satoshi Tanaka, reforço, um dos principais reforços do Sanfrecce Hiroshima, um jogador mais de marcação, você pode abrir mão de um jogo mais defensivo do Kawabe, uma experiência defensiva maior do Kawabe, e dar espaço para que o Yotaro Nakajima, por exemplo, como teve ontem, consiga armar o jogo com melhor qualidade. Ele acabou encontrando passes tanto para o Mutsuki Kato quanto para o Tolga Arslan, para o Rio Germain. O Nakajima ontem acabou encontrando muitos passes que o Kawabe, até por um certo balanço defensivo que ele também tem essa função de fazer, muito provavelmente talvez não teria encontrado, não teria tido essa leitura de jogo. Então, é uma mudança diferente do Vissel Kobe, não é para poupar o Kawabe, mas sim para fazer o teste nessa nova leitura de jogo com o Nakajima e o Satoshi Tanaka. Acredito que é uma dupla de meio campo que pode acontecer e pode ser bastante usada ali ao longo do ano. A gente falou então das escolhas, né? A gente falou de como cada um dos técnicos encarou essa final. E desde o ano passado vocês já me acompanham aqui no canal dizendo como eu gosto do esquema do Michael Skibbe, como esse time do Sanfrecce Hiroshima parece muito completo na minha opinião. E mais uma vez, ele não abdicou, ele não mudou o sistema. É um sistema que teve uma queda no final do ano passado, não à toa perdeu a J-League para o Vissel Kobe, mas é um time que consegue neutralizar as fortalezas ofensivas e até mesmo as fortalezas defensivas da equipe adversária. Aquele 3-4-2-1, né, que eu sempre preciso destacar, esse dois não são dois pontas abertos, são dois meio-campistas mais fechados. Ora, um jogando como segundo atacante, ora, esse mesmo jogador jogando como um meia armador. E as características do Tolga Arslan, por exemplo, acabam batendo muito bem com esse sistema. Não à toa é o jogador mais perigoso do Sanfrecce Hiroshima desde que ele chega. Inclusive, eu acho que são 10 ou 11 gols com a camisa do Sanfrecce Hiroshima em 6 meses, desde que ele chega no meio do ano passado, vindo do Melbourne City da A-League. E, gente, olha, ah, muito completo, né? Muito completo. Você olha para todos os setores do campo. O Sanfrecce Hiroshima tem um jogador de bastante qualidade. Agora, no comando do ataque, não está mais o Gonçalo Paciência, que veio para o esporte, mas está o Rio Germain, que fez 19 gols na última temporada da J-League. Você olha para o gol, tá o Keisuke Osaka, o goleiro de seleção, que inclusive trabalhou muito bem ao longo do jogo, quando foi exigido, né? Foi pouco exigido, mas quando foi exigido, acabou trabalhando muito bem. Você tem a linha defensiva com Sasaki Shiotani e o Hayato Arai também muito bem. As duas alas com o Higashi e o Nakano. Você ainda tem o Naoto Arai no banco de reservas. Agora com a chegada do Satoshi Tanaka, você vai ter o Nakajima, o Tanaka e o Kawabe como os principais jogadores de meio campo. Mutsuki Kato, Makoto Mitsuta, o Tolga Arslan ali para fazer essa parte de meio de campo. Já falei até do Rio Germain no comando de ataque. Então você tem uma equipe muito completa. E baseado no estilo de jogo do Michael Skibbe, principalmente contra o que a gente viu ontem dos reservas do Vissel Kobe, acabou sendo muito fácil de neutralizar as possibilidades ofensivas. A gente precisa sempre fazer esse destaque, né? E até usar aquela frase treino é treino, jogo é jogo, para explicar para você, né? Quando você faz a escolha de ir com o time reserva, perdão, quando você faz essa escolha de ir com um time alternativo, você está abrindo mão de um time que joga junto, né? Que é o seu time titular, os seus 11 principal.
e você coloca um time que não tem um ritmo de jogo similar, não tem um entrosamento de jogo similar. Então ontem você via algumas jogadas do Sanfrecce Hiroshima que claramente são fruto do treinamento. O Tanaka, por exemplo, fazendo uma inversão de jogo, porque ele sabe que o Nakano vai estar naquele lugar. Muitas vezes o Viseu Kobe acabou errando passes justamente por essa falta de entrosamento, essa falta da leitura de jogo, seja de quem vai fazer o passe, seja de quem vai receber o passe. Então, também foi uma das fraquezas do Viseu Kobe que foi muito explorada pelo Sanfrecce Hiroshima. O Sanfrecce teve muito mais posse de bola, se eu não me engano foi 69 a 31, se eu não estou enganado, acho que é isso. Foi 69-31 ali de posse de bola. Chutou muito mais vezes a gol. O Shota Arai teve que trabalhar muito mais do que o Keisuke Osako. O primeiro gol, por exemplo, sai de uma jogada pela direita com o Shuto Nakano, que tem pouca marcação do Motoyama. O cruzamento é muito bom e o Tolgai Arslan ele sobe no meio da zaga. E aí, mesmo que você tenha dois zagueiros experientes, como é o caso do Iwanami e do Yamakawa, faltou o Tuller ali. Né? Então, eu entendo a escolha por priorizar a Champions League, mas faltou o Tuller ali no meio. É um jogador que não teria deixado o Tolgai Arslan, por exemplo, cabecear. E quando o Tolgai cabeceia, a bola ainda bate no travessão e tira completamente o Shota Arai da jogada, abrindo o placar então para o Sanfrecce Hiroshima logo aos 12 minutos, se eu não estou enganado. Então, logo no começo do jogo, o Sanfrecce Hiroshima já abre o placar. O jogo continua com o Sanfrecce tendo muito mais posse de bola, com o Sanfrecce tendo muito mais ações ofensivas e o Vissel Kobe tendo dificuldade de se encontrar no jogo. Muitos passes não sendo conectados, o Daidio Sasaki até tentando um pouco mais do que os outros, mas realmente faltava aquele entrosamento que a gente falou há pouco. Vai para o intervalo, volta, os titulares começam a entrar, entra o Osako, entra o Yoshinori Muto, entra o Gotoku Sakai, mas não consegue dar jeito no time, né? Porque basicamente o Osako e o Muto eles entram para jogar como atacantes, para jogar um do lado do outro, como foi a temporada de 2023 inteira, por exemplo. E o Sakai entra na lateral esquerda, no lugar do Motoyama. Mas faltava alguém para ligar essa bola, faltava alguém como o que o próprio Muto, ou até mesmo que o próprio Osako fez muitas vezes na temporada passada. Só que não tinha o Miyashiro dessa vez para fazer a função ali na frente. O Miyashiro não foi relacionado, o Miyashiro não foi escalado para o jogo. Então, realmente, faltou aquele jogador para fazer a bola chegar no ataque com mais qualidade, com mais versatilidade, se eu posso dizer assim. E por muito tempo faltou isso. Então a bola chegava nos dois volantes do Vissel Kobe, já tinha uma grande marcação, tanto do Tanaka quanto do Nakajima. E quando essa bola passava ainda, tinha que bater com uma linha de três, com o Shiotani, o Sasaki e o Hayato Araki. É, por volta ali dos 70 minutos, então, o segundo gol sai, né? O Daiki Suga, que entra no lugar do Higashi, bate o escanteio. O Araki também sobe mais alto que o resto. Então, dois gols de jogada aérea, dois gols de falha defensiva de jogada aérea do Vissel Kobe, né? E acaba sofrendo esses dois gols. Basicamente, muita gente já veio me perguntar na DM do Twitter, por exemplo, mas poxa, por que o Takayuki Yoshida foi com os reservas? Gente, como a gente falou no começo do vídeo, as escolhas de cada treinador são baseadas naquilo que compete, né? Nas competições que estão em andamento. O Vissel Kobe sempre foi um time, pelo menos nos últimos anos, preocupados em se estabelecer no mercado. Até o time conquistar a primeira J-League, o foco deles era conquistar a J-League. Até o time conquistar a primeira Supercopa, o foco deles era conquistar a Supercopa.
Entenderam o que eu quero dizer? O foco do Vissel Kobe é se estabelecer no mercado. Agora que o Vissel Kobe venceu duas J-Leagues, venceu Supercopa, venceu Copa da Liga, venceu Copa do Imperador, eu vejo o Vissel Kobe ansiando por uma Champions League, ansiando por uma vaga no Mundial de Clubes. Então, entender que talvez a Supercopa seja secundária para o Vissel Kobe nesse momento, em troca de uma Champions League Elite, que o time vai jogar contra o Shanghai Port na terça-feira, acho natural que tenha sido feita essa escolha. Não é algo corriqueiro, não é algo que a gente vê times fazendo. Né? A gente geralmente, pelo menos na primeira parte até da Champions, a gente viu o Vissel Kobe abrindo mão da competição continental para dar foco na J-League. Mesma coisa o Frontale, mesma coisa o Marinos. Agora que a competição da AFC vai chegando na sua fase final e a J-League está no começo, vai ser mais comum a gente ver os times abrindo mão da J-League, da Supercopa, da Copa da Liga para jogar a Champions League. Então, por isso, na minha opinião, o Takayuki Yoshida vai com o time reserva. Ah, Matheus, mas o Sanfrecce também não está jogando a Champions League? Tá, está jogando a Champions League 2. Na quarta-feira encara o Nandi do Vietnã. Primeiro jogo no Vietnã. Aqui a gente tem duas diferenças, duas grandes diferenças das duas equipes, tá? Primeiro, que o Sanfrecce vai ter um dia a mais de descanso e vai usar esse dia justamente para ir do Japão até o Vietnã. E a outra é o nível da competição. Vocês separaram, eu falei, o Vissel Kobe vai encarar o Shanghai Port, atual bicampeão chinês, uma das melhores equipes da China, uma das melhores equipes desse lado da chave. O Sanfrecce Hiroshima está jogando o segundo nível da competição continental. Vai jogar contra um time vietnamita, um time de menor orçamento, menor qualidade, menor dificuldade do que o Shanghai Port. Então, o Michael Skibbe pode se dar o luxo de ir com o time titular na Supercopa, valorizar a Supercopa e ele vai poder também colocar esses titulares no meio da semana ou até mesmo poupá-los e utilizá-los no meio da semana que vem no jogo da volta. Então eu acredito que tenha mais a ver com isso. O Vissel Kobe pretende garantir a classificação já nessa rodada, garantir as quatro primeiras colocações já nessa rodada da fase de liga da Champions, enquanto o Sanfrecce Hiroshima já nas oitavas de final tem o luxo de ir para o Vietnã talvez com os reservas e resolver tudo no PC Wing na semana que vem. Então eu acredito que tenha essa relação. Mas é isso, gente. Olha, o Sanfrecce Hiroshima foi muito melhor, foi a equipe que mais mereceu vencer e venceu. Conquistou o seu quinto título de Supercopa. E aí vai ter gente que vai colocar um vice-campeonato. Eu não vou colocar esse vice-campeonato, porque a Supercopa do Japão já existiu lá atrás, né, no período do futebol amador barra semi-profissional no Japão. E depois voltou com a J-League em 94. Então, algumas pessoas vão colocar o Sanfrecce Hiroshima como vice-campeão de 79. Eu prefiro pegar a Supercopa só do período J-League, né? Então, o Sanfrecce Hiroshima, todas as 5 vezes que foi disputar a Supercopa, acabou se sagrando campeão 2008, 2013, 2014 e 2016. Agora 2025, então o Sanfrecce jamais perdendo uma final de Supercopa e a Supercopa que parece ter chegado ao seu fim, né? Pelo menos vai entrar em um hiato, né? Se a gente pode dizer assim, a gente não sabe se esse hiato é definitivo ou se esse hiato tem apenas um período, porque a partir do ano que vem a J-League entra no calendário europeu, começando no meio do ano, terminando no meio do ano seguinte, mas a Copa do Imperador vai continuar com o sistema anual. Então isso prejudicaria a disputa de uma Supercopa. Claro, daqui 2, 3 anos a J-League pode entender que vale a pena voltar com a Supercopa e realizá-la no meio do ano, quando no meio do ano ou no começo do ano, dependendo daquilo que a J-League entender
que vale a disputa, mas até lá essa taça vai ficar no estádio PC Wing em Hiroshima. Muito boa atuação do time do Michael Skibbe, péssima atuação do time do Takayuki Yoshida. E aí a gente espera para ver como essas equipes vão se portar ao longo da temporada. No meio de semana tem Champions, então você já sabe, na sexta-feira ou na quinta-feira, dependendo de como acontecerem os jogos, a gente volta aqui no canal para falar de como funcionaram, de como foram os desempenhos dessas equipes. E aí na sexta-feira a gente está de volta com a J-League, Cerezo Osaka e Gamba Osaka, o Osaka Derby para abrir a temporada de 2025. E aí a partir de segunda-feira voltam os resumos da rodada da J-League. Fechou? Mais uma vez agradeço a você por ter me feito companhia nesses últimos 20 minutos. Peço para você novamente se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar seu comentário, mandar esse vídeo para os amigos e a gente vai ficando por aqui. Valeu, até mais.